buenos dias, diretamente de Zumbilândia, Costa da Lagoa, Florianópolis, para todo o Brasil e diretamente, especialmente das ruas da capital, ou melhor, da navegação náutica da capital, de Costa da Lagoa para Barra da Lagoa, nas mediações da Lagoa da Conceição. Vamos falar um pouquinho hoje, né, sobre esse deslocamento que aconteceu no dia de ontem da nossa família, papai e os filhinhos, e como os queridos se comportam, os que defendem o quê, senhora? O que defendem a dominação das drogas. E eu quero deixar um pensamento muito bem construído aqui, eu já iniciei ontem falando, né, sobre essa população da Drogadilândia que apoia o quê? Que o bandido seja o mocinho. Quiseram tratar aqui na Costa da Lagoa o bombeiro que estava menos de uma semana na corporação. Tentaram apagar a identidade local dele de ter metido garrafa na cabeça dos próprios primos, de ser um usuário. Tentaram apagar a identidade do piá ruim como piá bom e colocar a família como família ruim e não família boa. Agora a gente tá aí com um monte de comentário obscenidade feitos pelo filho do Sem Terra, o senhor José e o senhor Nando. A gente sabe que eles instigam outras pessoas em grupos de fofocas stalking, a agir contra a família. Por isso que ontem estava todo mundo erguendo o celular lá no canal da Barra para filmar papai e os filhinhos. Se mamãe tá junto, mamãe já levanta o telefone e começa a filmar os drogados bem na cara dura. Com certeza é gente que tá com as drogas em casa, que se preocupa tanto em focar filmagens na nossa família. Esses grupos de adictos, grupos stalking da Lagoa da Conceição, da Costa da Lagoa, exatamente como os grupos que o Célio colocava na Lagoa da Conceição há muito tempo atrás para vigiar o nosso bote, filmar o nosso bote. Depois eu dei uma passeada pelas minhas vozes da minha cabeça e já cheguei bem em quem eram aquelas pessoas que estavam lá fazendo aquilo e de parte de quem que elas estavam fazendo aquilo, e que aquilo já fazia parte da perseguição política por parte do Célio, antes mesmo do Amor Venceu, antes mesmo de tudo isso, antes mesmo deles colocar a gangue, mas sim depois de 2019, do conluio do policialesque com essas turmas de adictos. Uma polícia fraca que não é capaz de proteger a família, não é capaz de proteger as crianças, não é capaz de proteger a comunidade. E eu vou falar diretamente para o policialês que xingou meu filho, que o rapazinho, o pequenininho estava falando demais. Sim, ele estava falando demais, porque ele estava com os bandidos, o policial estava com os bandidos, não estava com a família, ou não estava tendo clareza mental se era a família os bandidos, ou os bandidos eram os que se perseguem, que aplicam essa canalice desde os anos de 2019 contra a família. Mas falando do passeio náutico, e pelas ruas da Barra da Lagoa, depois de muitos anos não avistada uma viatura dando voltas ali, tem que ter várias viaturas, muitas viaturas, não é uma viatura, não. Diz o Renato assim para mim: pois é, Meg, filmaram na cara dura, fizeram cara feia para nós. E para a proteção das crianças,
Se nós vamos sair num lugar desse, a gente nunca sabe quando vão nos atacar. Eu disse, não vão atacar você, meu querido, nem seus filhos. Isso é o peso da consciência, da dura realidade que estamos. Eles filmam mesmo, sabe por quê, senhora Nailde? Sua canalha, petralha, adicta, irresponsável, professorinha da cervejinha, canalha. Quando você foi na Record dizer que as crianças não estavam na escola, você atiçou o quê? Maior perseguição política em cima deles. Você foi falar contra a família como se você fosse uma belezinha do lugar. Você já tinha com a tua irmã corrompido o conselho tutelar, corrompido delegacia, contado com o ovo no cu da galinha usando as leis do direito positivo e sempre sem levar em consideração todas as coisas que você e o grupo Stalking da Costa da Lagoa, do Fabrício do Coração de Mãe, faziam contra nossa família. Vocês só levam em consideração o favorável a vocês. E a corrupção na Polícia Civil, que não fez uma boa investigação e um bom trabalho naquele momento do ano de 2019. Porque o objetivo mesmo aqui na Ilha da Nicotina, na Ilha da Merconha, na Ilha dos Drogados, que agora é eles que têm a vez, eles acham que sempre foram eles que tiveram a vez e que eles que têm a vez. E eu concordo que vocês têm uma vez, as praias é tudinho de vocês. Só que quando eu chego com meus filhos, vocês não vão fazer a adicção às drogas na frente deles. Porque existe uma carta de respeito e ela vai ser executada naquele momento. E aquela conversa mole de dizer, não tá contente, saia. Não tá contente com a polícia morta? Nós vamos lá com 50 viaturas e vamos prender você. Não tá contente com a polícia morta? Nós vamos fazer pior. Nós somos a polícia da capital. Não tá contente com a escola? Saia. Não tá contente com a adição às drogas? Se arranque. Né? É fácil dizer assim. Aí quando tem os filhos dos polícia vendendo até a cirola, até o samba canção do policial para ir pagar as drogas, como é que fica? Eu não quero essa situação na minha casa. Eu estou em plena fase onde que a obscenidade desses drogados e perseguição em cima do meu adolescente prova a captação que eles fazem. Não é livre que a pessoa vai lá e escolhe isso para sua vida. Existe uma adição, existe uma corrupção de menores para que eles se coloquem favorável a esses grupos e a esta drogadilândia. Zumbilândia, por isso Zumbilândia, o lugar onde estamos. Enfrentar esses comentários obscenos, principalmente vindo do filho da bandida que provocou tudo isso na televisão. Imagina, hoje nós estávamos avaliando 400 mil visualizações lá de um jornal Razão, escrito lá, o telefone foi encontrado com a família. Um delegado direcionando que aquele telefone foi pego com a família, colocando-nos como ladrãozinho de celular. Olha para minha cara se eu tenho cara de ladrona de celular. Mas quando a polícia se coloca do lado do ladrão de celular, do legítimo ladrão de celular, que é o espancador, que é aquele adicto miserável, que prejudicou nossa família por 5 anos, junto com essa Nailde aqui, ó, que não tem água nenhuma para dar para ninguém, mas ela deu água. Ela deu a água que ela não tem, a água que não é dela.
Eu também vou começar a vender os pedaços da Lagoa da Conceição pro estrangeiro, vou dizer que é minha, e daí eu quero ver. Quem que vai dizer que não é? Não é assim que funciona tudo aqui? Pois é isso que estão fazendo. Aí fazer pode, aí falar não pode. Aí não pode falar dos filhos do polícia que tá vendendo até o calção samba canção dele para pagar as drogas. E de que lado estamos? Eu vou juntar a mão com quem quer ver a redução disso, os adictos usem, mas respeitem as criancinhas. Ai, estão dominando tudo as praias, então escolham uma praia e vão para lá para se drogar. Pode andar pelado na praia? Não. Quem quer estar pelado vai lá para a Praia dos Peladões. Não é assim? Então por que tem que se desmoronar todas as regras sociais para atender esse público de adictos às drogas? E vamos falar que quem faz toda essa droga chegar está muito mais organizado do que o Estado, do que nós, seres comuns. Por isso que isso acontece. E eu vou dar os parabéns para eles, porque eles são organizados. Eles são organizados. Eles falam assim, ó, não mexe com aquela família. Lá tem criança, para quem mexer com eles? Para quem mexer com eles? Eles não falam, vai lá e mexe com aquela família. A família nós estamos na nossa, nós estamos cuidando da nossa vida. Nós não estamos proibindo a circulação de drogas nas praias. Nós não temos força para isso. Nós não temos força para isso. A única coisa que a gente pede é respeito na porta da nossa casa. Mas aí vem o Muriel, corrompido pelas professoras, pelos adictos, e já quer forçar uma aceitação nossa para a droga do pai dele. Porque é esse tipo de colonização que estão fazendo nas crianças. E a criança não tem, o adolescente não tem sabedoria para se aliar com a mãe do Serginho para arrumar a porcaria que as drogas fazem e a destruição na família. Isso eu estou falando de um caso particular nosso. E quantos desse que está na casa de milhares de floripanos, flopando por aí. Famílias que têm tudo e não têm paz por causa das drogas. Estou falando alguma mentira? Não, eu estou dando o diagnóstico das duras realidades das ruas da Conceição. Vocês acham que eu tenho alguma vontade de ir lá ver a obra que foi feita na Lagoa da Conceição? A ponte, essas coisas, eu não tenho vontade nenhuma. Eu gosto de ir lá para o Canal da Barra. Acha que eu vou ter vontade de ir lá se tem um bando de adictos com celular apontando para nossa família? Porque a própria polícia escolheu estar do lado dos bandidos e transformar a família em bandido, usando até um delegado da Polícia Civil? Teve alguma preocupação da Polícia Civil ir lá esclarecer o assunto da Costa da Lagoa em rede nacional? Com quem que a Polícia de Santa Catarina está trabalhando e para quem? Para os adictos. Veja bem, não adianta combater facção. Não adianta, mas não adianta mesmo. Porque quem vai distribuir a droguinha não é a facção. Quem vai distribuir é os adictos que estão ali no pier do Canal da Barra fazendo a perseguição, porque a notícia já chegou, 400 mil visualizações, até as 8 mil visualizações do que aconteceu aqui na porta da nossa casa, chegar para todas aquelas pessoas. Nós continuamos sendo quem? Os bandidos, promovidos pela própria polícia, que por causa de fofoca stalking dentro da Polícia Civil, escolheu estar com os bandidos.
E não é de hoje, é desde 2019, com essa porcaria que fez Nezinho, que fez Fabrício, que fez Coquinha. Uns bêbados de merda, disfarçado de pescador. Fizeram para expulsar a família do lugar. Porque eles se consideram donos do lugar. E eu sinto muito, isso não existe, porque eu sou uma catarinense com muito orgulho deste lugar. Sou gaúcha, se estarei no Rio Grande, serei a gaúcha. Se estou no Mato Grosso, sou a matogrossense. E não tem essa de bulinança por causa de Estado. Não chega Ana Fortes, tudo o que fez ali, gritando que o Bita tinha que pegar essa vadia do Oeste, chamando vadia de Oeste para mim e tomando o policialesco da inteligência como propriedade privada dela. É isso que a fofoca stalking faz. Tanto nas instituições quanto nas ruas. Ou na náutica, na navegação náutica de Floripa, da Lagoa da Conceição. Estamos falando de crianças no ponto 16 coagidos por vingança. Estamos falando de crianças que estão sendo coagidas por vingança. Quando o ostracismo chega nesses níveis e não vem as autoridades dizer que nunca teve ostracismo em Florianópolis, porque teve, tem, está acontecendo neste momento. Com a prova científica, o passeio náutico no canal da Barra da Lagoa de ontem da minha família, sendo ostracizada por adictos ou por pessoas que sequer conhecem nossa família, mas ficam do lado de quem? Vocês têm certeza que Nailde, Bernardo, Rosângela Máximo e toda essa galera são essas pessoas boazinhas que os jornais lixo de Floripa defenderam? Investiguem! Investiguem! Eu aprendi uma coisa com as armas. Quem tem medo dela não é digna de ela. Essas pessoas, quando elas têm muito medo de arma, é porque estão aprontando. Não há necessidade, a arma não faz nada sem ter um delinquente atrás. Um pai de família atrás de uma arma defende sua família. Um delinquente assaltando a casa do pai de família sempre vai ser um delinquente. Polícia de Santa Catarina, eu quero mandar um recado lindo para todos os policiais de Santa Catarina. Antes de dizer o meu beijinho, beijinho, pau, pau. Vocês precisam vir para a escola da Mãe Meg. A escola que vai mostrar para vocês quem é o bandido. Vocês estão com dificuldades primordiais para saber o básico. O básico é saber quem é o bandido. Vocês vêm para casa da minha família me tratar como bandida. Me levam presa 4 vezes ouvindo fofoca stalking. Aqui, ó, tá até agora a bala dos bandidos recolhida, é claro, né, pelos investigadores, né, pelos meus filhos. Tá aqui para mim demonstrar que o cenário deplorável contra a família só aconteceu porque a polícia deve estar tomando alguma substância que não está funcionando para a cabeça. Chegou aqui acreditando em fofoca stalking dos supostos nativos. Nativos porque mora aqui e promove bandidagem há muito tempo? Porque não tem nenhum índio aqui. Somos tudo da mesma era. Da mesma época. Época que eu nasci o Bernardo, nasceu essas aí, essas que têm idade para ser minha mãe. Onde está nossa diferença racial para eles serem melhores do que eu? Carteiraço na Polícia Militar de Santa Catarina. Trataram uma mulher espancada
como a bandida. Veja bem. E como a mãe do bandido, porque o meu filho foi tratado como um bandido. O menor foi tratado como bandido. Vocês não carregaram toda a família para a delegacia porque a família estava mentindo. Vocês carregaram porque um policial lá do comando da central mandou um recadinho para o policial que não manda nada, que é quem estava na área, como é que é, no local, fazendo a ocorrência. Era flagrante do Célio ter me espancado, vocês deixaram o Célio ir dirigindo o seu carro para a delegacia e prenderam a vítima do espancamento, que era a mãe da família. Enquanto que prevaleceu a acusação do celular. E isso vocês não têm como mudar a Polícia Militar de Santa Catarina. Nem com corregedoria, nem com nada. Foi assim que foi tratada a situação. Beijinho, beijinho, pau, pau. Mas vamos continuar. A situação não acaba por aqui, não. Porque nós estamos aqui exatamente para falar dessa questão dos adictos. Eu não sou contra os usuários, porque eu até sei como funciona para eles parar de usar o composto deles. Não é fácil. Acredito que eu poderia colaborar muito com essas pessoas. Se eles estivessem interessados em deixar as drogas deles. Mas quando a gente vê a perseguição que está acontecendo em cima da gente, o ostracismo e a perseguição, são duas coisas distintas. Pessoas que eram nossos amigos nos ostracizando para proteger drogaditos, oportunistas, conluios, que são vozes da minha cabeça, segundo o procurador da Nailde. Não existe conluio. São vozes da minha cabeça. Como não existe conluios? O conluio parte da civil para militar. Existe um conluio, sim, que defende exatamente a banda errada, desmoraliza eticamente duas polícias. O juiz se desmoralizou sozinho. Ele nem precisa ajuda dos colegas. Ele faz isso muito bem e sozinho. Vamos esperar o que das autoridades de Florianópolis? Vamos esperar beijinho, beijinho? Não tenho que esperar, não. 400.000 visualizações promovidas por bandida da Costa da Lagoa, terrorista, unida com a polícia. 400.000 visualizações promovidas pela polícia contra o meu lindo, meu adolescente, contra mim, contra o meu pequenininho, contra o Renato, um paciente de leucemia, um paciente inutilizado pelo sistema, por causa do tratamento vulgarzinho pra caramba que deram para ele, mas que a família restabelece ele como pessoa, como curado, paciente curado. E a partir desse momento ele se torna uma agressão ao sistema. E aí todos partem contra o Renato, como fez o papel muito bem o Ricardo. Vocês não estão há 8 anos aí? Não, senhor Ricardo. Ricardo Policialês, que nós estamos aqui o tempo suficiente para o Renato não ter nem a pré-cura dele ainda consumada. Inutilizado pelo sistema, por um tratamento deplorável. E é claro que eu não vou ter as 400.000 visualizações, como diz no nosso meio artístico, nem fufu, não vou ter os 400.000 visualizações no meu assunto. Porque o meu assunto não é de interesse da sociedade decadente. O meu assunto não é de interesse das autoridades.
Os assuntos de interesse das autoridades é manter a ordem pública para os adictos circular livremente com seus tarugões e depois culpa as facções. Mas não entende que para resolver o problema é como diz Correa. Em um dia de WhatsApp acaba o problema de norte a sul do país, se quiser resolver. Se quiser resolver, vamos dizer bem para o comandante da Polícia Civil e Militar. Se quiser resolver. Mas quando não quer resolver, tira o direito de ir e vir das minhas crianças. Porque não são capazes de aceitar as diferenças. Que diferenças, Meg? Estão promovendo todos os diferentes, mas a diferentona aqui não é absorvida. Porque querem me obrigar a fazer coisas que nós não queremos. Nós queremos nosso estilo de vida, nosso estudo, estudar muito, mas da nossa maneira. Viver a vida, se alimentar da nossa maneira. Mas direitos básicos, como estudo e alimentação, não são aceitos pelo grupo das diferenças, que querem promover diferenças, que quer filmar a bunda do meu filho, que quer fazer comentário nos vídeos dele, nos vídeos do pai dele, obscenos, obscenidades sobre o adolescente. É como disse a minha amiga, Meg, o meu filho estava de bicicleta, estava ali na orla da Lagoa da Conceição, ali na Rendeiras, Meg. E o garoto tentou beijá-lo. E ele não quis, levou um tapa na cara. É melhor sair ou melhor ficar separado dessa sociedade decadente? Mas eles não querem conflito, eles querem beijar o menino à força, o menino tem que aceitar o beijo dos diferentes, mas o outro menino que é diferentão mesmo, que é selvagem, que é chucro. Como é que disseram que o vikingo baleou um bombeiro? Não, o Renato não é vikingo. E o Bernardo não é bombeiro. O pai de família baleou um meliante que não fazia nada, vivia nas costas do pai e arrumou um empreguinho de bombeiro e já foi, porque estava de proeiro da Cooper Barco. Porque manchou o nome da corporação todinha, vindo assaltar o portão da minha casa. Quem vai consertar essa notícia nas TV lixo de Florianópolis? Quem vai consertar isso? São as autoridades. Elas que vão ter que consertar isso. Mediante o que aconteceu ontem no canal da Barra da Lagoa, contra a minha família. Você tomou cafezinho, amor? Tem mais um lá pra mãe? Tem. Eu não tomei. E nem eu. Então adoça e traz pra mãe. Só uma colher de açúcar mascavo. Meus filhos não são possuídos pelo açúcar. Possuídos pela ideologia das professorinhas que viram as costas para os pais e para os alunos quando não fazem aquilo que elas querem. Nós estamos num dilema social muito maior do que a polícia contra a família. Mas não é toda a polícia, é só a fatia que não presta. Mas parece que todos eles vieram abordar a família. Porque tinha um só nas 4 abordagens. Dois. Diz o Sérgio, 2 polícias na abordagem do pai deles nas aqui. 4, no total, nas 4. No total, que estavam realmente interessados em pegar os bandidos e saber aonde eles se encontram. Porque aqui na Costa da Lagoa eles têm mania de achar que ninguém vai encontrá-los. Por isso que uma polícia que não conhece o lugar
ela não vai conseguir resolver o problema. Ela tem que conhecer o lugar e os elementos. À medida que os crimes deles são em séries, como os que acontecem contra nós desde 2019. Eu já falei que a polícia, se tem alguma dúvida sobre a minha conversa, o meu pensamento estruturado, pega os vídeos desde o momento do crime e o meu posicionamento e vem com eles. Vem com eles, deve ter menos de 2.000 vídeos aí, que não vão mudar a história da família em Florianópolis. Nós vamos ter que ficar aqui falando até 2077 para conseguir ter atingido o alvo de construir uma história depois do desastre que é uma polícia morta. Como faz para avivar essa polícia? Tem várias formas. Eu posso citar vários caminhos. Um caminho é ouvir o que foi dito aos antigos. Como que era a polícia antiga? Era uma polícia calcinha? Não. Era uma polícia competente, contundente, sabia, tinha uma identidade. Que identidade tem essa polícia que veio aqui? Contra a família, contra as crianças e ouvindo bandida vizinha que estava sendo denunciada desde o ano de 2020. Mas o Fórum Universitário já tinha cagado no peidar, feito essa canalice aqui, ó. 8 crimes numa folhinha. Tratado o problema como um problema de briga de vizinhos. Briga de vizinhos? Toda essa corrupção dentro da polícia? Toda essa perseguição contra a família? Toda essa bulinança desde a escola? É briga de vizinho? Senhores, autoridades da capital, eu perdi meus adereços. Nenhuma autodefesa minha foi à altura dos cabelos que eu perdi. Não foi, por isso que eu tenho que continuá-la. Continuá-la da onde parei. Porque os problemas serão resolvidos pela mãe de família, nunca serão pelas autoridades. Está comprovado. Por isso que eles ficam aí pedindo, quer atestado melhor que esse de hoje de sanidade mental? Enquanto o juiz pede sanidade mental para mim, eu peço para ele. E você tem sanidade mental? Exclusivamente o Reni, porque não são todas as autoridades de Florianópolis que me pediram um atestado de sanidade mental, até porque eu estou dando ele todo dia nas redes, junto com carteiraço nas autoridades. E vejam bem, senhores, não é em todas as autoridades, é só nas autoridades que, além de não fazerem o seu trabalho, prejudicam o trabalho de outras pessoas nos seus comandos, coagidos, e criando essa sociedade civil decadente, onde o filho do policial vende até a cirola dele para pagar as drogas. Será que estamos no momento de repensar a sociedade que vivemos? Será, senhor? Policialesque, que é o pai de família que tem que repensar a sua atitude sobre ter escolhido morar aqui, no meio dessas lepras? Ou é você, Ricardo policial, que tem que repensar a sua abordagem e os seus conluios com a Costa da Lagoa? Você e o Bita talvez sejam a central dos problemas locais. Colocar um senhor de 70 anos na caixa que carrega bandidos, antes tivessem colocado eu, a mãe de família, na caixa e deixado ele sentado do lado dos meus filhos.
antes tivessem feito isso, para ver que a própria polícia não respeita a lei. Porque naquele momento o senhor de 70 anos tinha mais direito que a mulher. Para ver que o polícia não conhece a lei. O polícia que socou ele na caixa. Sabe quem tinha aqui na caixa? Era o polícia que estava sentado no banco da frente. Vai na caixa. Não estavam prendendo todo mundo ilegalmente ali? Os verdadeiros bandidos, a família Fortes todinha numa boa, contando mentira, ó. Só mentira, só mentira. Falando que o meu filho não sai nem para um passeio porque a família não deixa. Vocês não viram o que aconteceu ontem no canal da Barra da Lagoa? Eles foram buscar uns ferros lá na loja. E esse é o tipo de abordagem do cidadão de bem daquele lugar. Taca o celular. Ninguém pediu se eles queriam ser filmados. Ninguém gritou, vocês, é o pessoal aí, é os bandidos da Costa da Lagoa. Podiam ter feito assim. Não, já taca o celular e sai distribuindo nos grupos. Olha, estão aqui. Sabe o que aconteceu, comandante da Polícia Militar, depois do seu fracasso? Do fracasso das suas autoridades sobre a nossa família? Quando você veio aqui com todos os seus polícia fazer aquela bragerada que fizeram aqui contra nós e fazer 400 mil visualização como se a polícia, nossa, veio aqui para botar ordem, coisa que nunca fez na vida, porque a Costa da Lagoa nunca teve polícia botando ordem aqui, por isso que tá desse jeito. Igual a Barra da Lagoa também. Tá na hora de aumentar a polícia, de ter uma lancha para fazer essa patrulha. Fazer isso por água, nem isso vocês têm. Mas vocês destruíram a idoneidade da família a um ponto de aumentar essa perseguição nesses níveis. Nesses níveis, e daqui a pouco está ali simplesmente indo para uma loja de construção, pegar um material para consertar o telhado do vizinho que está apodrecendo a casa toda porque chove dentro, e serem fatalmente, brutalmente tratados como bandidos, que era o objetivo dessa senhora Nailde e desses conluios das instituições, como eu tenho demonstrado aí. Eu perdi um pouco a linha do meu assunto. Deixa eu desligar aqui. Eu perdi um pouco a linha do meu assunto porque eu estava recebendo uma mensagem aqui e eu estava lendo a mensagem que eu estava recebendo, que é de extrema urgência, mas repito isso para o comando da inteligência, que eu já tenho feito algumas denúncias contundentes contra a própria ABIN ter um funcionário que faz perseguição política, como era o caso em 2019 daquele outro policialesque, né? E falando do Ricardo, que era onde eu estava falando, o que eu estava comentando desse policial que sempre vem nessa abordagem com o veredito comprado. Como é que foi a abordagem o dia que roubaram o nosso bote? É normal o nosso bote estar lá na Rendeiras, bicado lá, soltado pelos putões. Os putões que sempre estão à disposição de atravessar polícia de lá para cá, que estão à disposição, tudo contra a família, eles só incomodam, eles são as pragas do lugar. Será que somos nós as pragas mesmo do lugar? Ou o lugar está cheio de pragas, drogados, adictos, corrompendo menores, e a ilha da nicotina não quer que isso explote, mas vai explotando, aos poucos vai. Aí o policialesco, esse Ricardo aí, que não é a primeira abordagem que ele se manifesta favorável aos criminosos, porque quando foi feito todo o ostracismo com a Carminha, ela chutada fora da Costa da Lagoa para manter a criminalidade do pescador, tão inocente, muito inocente. Aí não tinha lei de mulheres para a Carminha,
Também não teve leis de mulheres para mega espancada. E agora a Anailda invade a minha casa e eles querem ter leis de mulheres para ela? Ah, não vão ter, não. Sinto muito, mas não vão ter, não. Depois eu faço o corte aí do finalzinho do vídeo. Se faltou uma fala, eu acrescento. Beijinho, beijinho, pau, pau.